Oi, turma bonita, tudo bem? Essa é a nossa 15ª aula de aula nesse formato, né? Que saudades das nossas aulas presenciais, mas vamos lá. A aula dessa semana é um assunto que alguns já me perguntaram, certamente vocês já ficaram confusos quanto ao assunto. Nós vamos falar sobre MEI, microempreendedor individual, mas após essa aula, não precisam se preocupar, vocês vão saber tudo o que é preciso para se inscrever no portal do empreendedor como MEI e tocar seu negócio. Então, bora para a aula. MEI. De início, o que é um MEI? Então, o registro de MEI foi criado pelo governo federal para enquadrar profissionais que exercem atividades profissionais na informalidade. Com a criação dessa modalidade, uma série de trabalhadores puderam se formalizar e ter acesso a benefícios, como aposentadoria, licença maternidade, financiamento e até redução de impostos. Portanto, para deixar claro, o MEI, microempreendedor individual, é aquele que trabalha por conta própria, tem registro de pequeno empresário e exerce uma das mais de 400 modalidades de serviço, comércio ou indústria. Eu coloquei para vocês aí no slide o link, né, das modalidades listadas em ordem alfabética no site do portal do empreendedor. Vale a pena conferir, tá bom? Mas como tudo isso então aconteceu? É importante a gente saber que a lei que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, também conhecido como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, surgiu em 2006. Ela é a Lei número 123 e tem a intenção de formalizar trabalhadores brasileiros que até então desempenhavam diversas atividades sem nenhum amparo legal ou segurança jurídica. Essa legislação contribuiu para que mais de 7 milhões de pessoas se formalizassem como microempreendedores individual. É bom lembrarmos que o MEI é uma pessoa jurídica. Ao fazer o cadastro, né, nessa categoria, será necessário abrir um CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e também você poderá emitir nota fiscal. A nota fiscal ela é um recibo obrigatório que deve ser emitido após a realização de qualquer transação de venda ou serviço. A não emissão da nota fiscal ela é ilegal e considerada sonegação, pois é um documento que, né, vai registrar a transação com o objetivo de recolhimento de impostos. Se algum estabelecimento não entregar a nota fiscal após a compra, o consumidor deve exigi-la. Mas existem outros aspectos que definem o microempreendedor individual. Dentre eles, se pode destacar dois principais: o tipo de atividade exercida e o faturamento anual. No que diz respeito ao tipo de atividade exercida, a legislação número 123 considera as profissões para MEI divididas em 3 categorias: comércio e indústria, prestação de serviço e comércio e serviço. Isso nada mais é que empresas dedicadas ao comércio e à produção de produtos se enquadra na categoria de comércio e indústria. Os prestadores de serviços dispõem na prestação de um serviço especializado, como o caso de marcenaria, né? E eles se enquadram, então, nessa categoria de serviços. Por fim, já se você comercializa serviços como a venda de produtos, ou seja, né, até mesmo é um restaurante, você entra na faixa de comércio e serviço. Outro aspecto relevante que define o microempreendedor é o faturamento anual, que tem um limite. Logo, se você ultrapassar a margem máxima no ano seguinte, o empresário deve pagar os impostos de acordo com a alíquota de sua categoria, deixando de ser um MEI. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso, tá bom? Então, quem pode se cadastrar? Bom, todo cidadão que possui um serviço informal ou que seja um empreendedor que visa abrir seu próprio negócio. Todas essas pessoas, né, podem se cadastrar, mas com algumas ressalvas que a gente tem que ficar atento. O MEI, ou seja, né, a empresa aberta como MEI, não pode faturar mais de 81 mil por ano ou mais de 6.750 por mês. Entretanto, se esse faturamento de fato ultrapassar os 81 mil estabelecidos pela lei, você deverá se enquadrar em outro tipo de regime tributário. Você pode perder a redução tributária característica do MEI e deve, no próximo ano, realizar o pagamento dos impostos sobre o valor ultrapassado. A pessoa também não pode ter participação em outra empresa ou ser titular de outra organização. Também, o MEI não pode ter mais do que um funcionário. Isso significa que, enquanto você cresce, mas não ultrapassa a margem de 81 mil anual, você continua como MEI.
sendo amparado pela lei e recebendo os direitos já citados acima, como aposentadoria, licenças, auxílio-doença e outro. Ok, mas existem casos de pessoas que faturam aproximadamente essa quantia, mas que também não podem se enquadrar na categoria de MEI. É o caso de todas as pessoas que possuem uma profissão regularizada. A gente pode pensar advogado, dentistas e outros. E por que isso? Bom, essas profissões elas são regulamentadas em âmbito nacional, logo possuem regulamentação própria. Nesse caso, se desejarem, esses profissionais podem abrir uma micro ou pequena empresa, mas não uma MEI, que é destinada a profissionais informais e empreendedores sem profissão regulamentada. Afinal, como já disse, para vocês, a lei do microempreendedor individual veio com o intuito de incluir uma classe trabalhadora que até então era inexistente. Mas quais os benefícios e as desvantagens de ser MEI? Então vamos ver alguns. Entre os vários benefícios da formalização estão os direitos, entre eles o direito à aposentadoria, auxílio-doença, que é o direito ao afastamento remunerado por problemas de saúde, auxílio-maternidade, facilidade na abertura de contas e obtenção de crédito. Afinal, cria-se uma procedência de crédito vinculada à sua empresa, a partir dos seus rendimentos mensais. Você também tem o direito, como eu já disse, à emissão de notas fiscais, que é um recibo obrigatório, pois documenta a transação de vendas ou de serviços prestados com o objetivo de recolhimento fiscal. Sendo MEI, você também se enquadra no Simples Nacional e fica isento de tributos federais, imposto de renda, CSLL, EPI, enfim. Então você passa a ter impostos fixos mensais. Mas eu vou explicar para vocês o que é o Simples Nacional, tá bom? O Simples Nacional é um regime tributário que une os principais tributos e contribuições existentes no país. Dentre suas principais vantagens está a relativa simplificação na apuração dos valores. Essa apuração é de acordo com a receita bruta, ou seja, o faturamento, das empresas nos últimos 12 meses. Outra vantagem é o recolhimento através de uma única guia, o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Tem, então, portanto, uma alíquota fixa, com base no seu setor de trabalho e faturamento. Vamos ver, então, agora algumas desvantagens. A grande desvantagem em ser um MEI é a limitação da expansão da empresa. Se isso acontecer, você precisará deixar de ser um microempreendedor individual e será necessário abrir uma micro ou pequena empresa. Só fazendo um adendo aqui, microempresa aceita a sociedade, registro nos órgãos competentes e faturamento de até 360 mil. Pequenas empresas não podem ultrapassar o limite de 4,8 milhões. Mas em outra aula a gente pode falar mais sobre isso, sobre as diferenças entre elas, tá bom? Também a gente não pode esquecer de todas as vantagens de ser um MEI. O imposto e as obrigações fiscais serão outras e será necessário muito mais cuidado com a contabilidade da empresa caso você saia da categoria. Então, a primeira desvantagem, como eu listei, está a limitação da empresa. Não pode ter um faturamento além dos 81 mil. Também é importante destacar que se você trabalha no regime CLT, você terá o benefício do seguro-desemprego suspenso caso você se formalize, ok? E os impostos também serão outros caso você saia dessa categoria de MEI. Mas chegamos até aqui, eu falei para vocês sobre o que é MEI, quem pode abrir, as vantagens e desvantagens. O que falta agora, né? Acho que falta o principal, que é saber como você se inscreve. Então, como eu disse para vocês, todo e qualquer profissional que já tem um empreendimento, como de conserto de roupas, chaveiro, pedreiro, enfim, basta você ter em mãos então os documentos pessoais e selecionar uma ocupação na listinha que eu passei para vocês agora há pouco, no site do Portal do Empreendedor. Já quem não tem uma atividade definida, mas deseja abrir o próprio negócio, deve ficar atento a outras etapas antes de se inscrever, como estudar como gerir um negócio e desenvolver seu produto ou serviço. De acordo com o levantamento do Sebrae, as atividades que mais crescem são as de vendas, serviços de beleza, serviços domésticos, transportes e pequenos reparos. Um instrumento fundamental para isso é o plano de negócios, que auxilia a determinar vários aspectos de uma nova empresa, como a atividade principal e os serviços que serão oferecidos. Vocês podem encontrar modelos do plano de negócio e como elaborar um no site do Sebrae.
O que é importante vocês saberem ao se inscrever como MEI, como eu já disse, né? Já disse para vocês sobre a redução dos impostos, mas vale a pena ressaltar que a arrecadação dos impostos para microempreendedores individuais ocorre de forma unificada pelo regime do Simples Nacional, que nada mais é do que um regime simplificado que permite que os impostos sejam cobrados em uma única alíquota. Então, em outras palavras, aquela sopa de letrinhas, o COFINS, o PIS, o EPI, o CLS, imposto de renda, impostos estaduais, municipais, enfim, se torna uma coisa só. No caso do microempreendedor, você deve pagar um boleto com valores fixos todos os meses, o chamado DAS-MEI, que vale pelas obrigações tributárias. Porém, o montante varia de acordo com a natureza das atividades que serão exercidas. Pode corresponder a 5% do salário mínimo para o INSS, né, R$ 5,00 para o imposto municipal, entre outros valores. Assim, as taxas mínimas por mês são de R$ 53,25 para comércio e indústria, R$ 57,25 para prestação de serviços ou R$ 58,25 para comércio e serviço. Vale a gente lembrar, então, que o DAS-MEI vence todos os meses, lá para o dia 20, e ele pode ser impresso no site do Portal do Empreendedor. É também possível parcelar, caso você esteja atrasado, mas vale destacar que anualmente o MEI também deve apresentar o DAS-NC-MEI, que é a Declaração Anual de Faturamento, informando o rendimento bruto obtido pela empresa no período. Caso esteja em dia com as obrigações, você poderá usufruir de todos os benefícios que eu já falei para vocês antes. Agora que você está doido para acessar o Portal do Empreendedor e se inscrever, peraí, segura um pouco essa vontade, tem alguns últimos detalhes que você precisa saber e de repente providenciar antes de se tornar um MEI. Como eu disse para vocês, a questão da diferença entre microempresa e pequenas empresas em relação ao MEI. Então a gente, antes de se inscrever, tem que ficar atento a isso, senão a margem não, mas os impostos eles serão outros, você não estará no Simples Nacional, mas terá uma outra faixa de imposto. Também, talvez, né, você precise de um alvará de funcionamento. Isso vai depender bastante do município em que você mora e do tipo de serviço que você está prestando, o que significa que você precisa procurar a prefeitura para se informar melhor sobre as regras aplicadas naquela região. Para profissionais que prestam serviços, existe ainda a possibilidade de ser exigido de um alvará de funcionamento. Isso varia bastante do município em que você mora e também do tipo de serviço que você presta. Mas você tem que ficar atento que você vai precisar procurar a prefeitura para se informar melhor sobre as regras aplicadas naquela região. Para profissionais que prestam serviços, existe ainda a possibilidade de ser exigido um alvará de funcionamento, a menos que você atue porta a porta. Sendo assim, é importante que você busque se informar a respeito antes de tomar todas as providências. Caso tenha dúvidas, também pode contar com o auxílio do Sebrae em sua cidade. Eu sei que eu estou falando muito, fazendo muita propaganda e tudo mais, mas eles possuem grande estrutura para auxiliar micro, pequenas empresas e MEI. Então, eles saberão informar todos os trâmites, toda a burocracia que precisam ser concluídos até que sua empresa esteja apta a exercer as atividades. Em relação ao licenciamento, dependendo da área que você atua, é necessário ter as devidas licenças com os órgãos regulamentadores e fiscalizadores, como o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e a Secretaria do Meio Ambiente. Agora, sobre a inscrição municipal e até mesmo a inscrição estadual. Se você presta serviços, precisa ter uma inscrição municipal com a prefeitura, ela será necessária para você conseguir a autorização para a impressão de documentos fiscais e a emissão de notas fiscais. Há cidades em que esse processo é feito pela internet, enquanto outras precisam de atendimento presencial e a assinatura de formulários. É por isso que é tão importante entender como tudo funciona aí na sua região. Por fim, a inscrição estadual. Caso a sua empresa seja do ramo industrial ou do comércio, você vai precisar ter inscrição estadual junto à Secretaria da Fazenda do seu estado. Da mesma forma, vai precisar dessa inscrição para a emissão da sua nota fiscal. Bom, turma, eu deixei para vocês o link do site do Sebrae e do Portal do Empreendedor, para que vocês possam tirar mais dúvidas, de repente, se for o caso, até mesmo se inscrever, basta apenas ficar atento, tá bom? Turma, a aula foi essa. Desculpa se ela foi um pouco longa, mas ela foi necessária para que vocês possam entender o que é um MEI. Qualquer dúvida, eu tô aí. Muito obrigado por assistir essa aula. Não se esqueçam de curtir o nosso canal da Biase
no YouTube, dá um like para aumentar a visibilidade. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!